Mas é claro que o primeiro vídeo aqui do nosso canal não podia ser outro, senão Prince of Persia. A série é icônica e todo mundo que curte um jogo antigo com certeza já jogou. São trocentas versões, adaptação para cinema, e embora eu vou tentar citar tudo aqui hoje, a gente vai focar nas duas primeiras versões, de 89 e 90 para o Apple II e para o DOS. Lançada pela Brother Band e novamente, se você gosta de jogos antigos, você com certeza conhece este logo aqui. Desenvolvido e dirigido por Jordan Mechner, que já tinha no seu currículo o também revolucionário Karateka, onde ele introduziu a rotoscopia nos games. O jogo original, claro, era em 2D e trazia 12 níveis, onde você tinha que resolver puzzles, enfrentar difíceis batalhas, e ele revolucionava por sua animação, que fluía de uma maneira única e introduzia, assim como em Karateka, a rotoscopia. Mas o que é rotoscopia? Basicamente é você utilizar uma gravação real para servir como base para a sua animação. E por isso Jordan gravou seu próprio irmão fazendo os movimentos do Prince em 1986. Pois é, eu falei o Prince, porque nos jogos originais não havia nenhum nome para o nosso personagem principal e você tinha de 12 a 14 fases para salvar a princesa. E essa era a história do jogo que logo no início era apresentada pra gente. Jafar deu para a princesa 60 minutos para aceitar ou não se casar com ele. Se aceitasse, tudo bem, seria a esposa do novo sultão. Se não, seria morta. Eis então que surge o herói por quem a princesa é apaixonada. Porém, ele foi trancado nas masmorras de Jafar e de lá ele precisa sair em 1 hora. E para complicar tudo, você tinha que saltar, se pendurar nas paredes, escapar de espinhos que saíam do chão, passar e abrir portas e portões que só abriam com ativação. Tinha até umas portas que cortavam você no meio. Dessa porta eu lembro que eu tava saindo, eu tava pra escola, 90 e pouco, comecei nos anos 90, eu tava saindo da escola e minha mãe falou que meu pai tinha chegado numa fase do Prince e tinha uma porta que cortava ele no meio. Fiquei super curioso, aí eu não sosseguei quando meu pai me mostrou essa fase que ele tinha chegado. Cheguei em casa e ele não sabe, fui direto ver que fase era essa. As lutas do jogo também são incríveis para a época, não tinha como você continuar no nível sem passar por aquele obstáculo, por aquele adversário. É claro que a gente tinha os nossos macetes. Tinha como atacar o seu adversário na luta de espada, recuar, defender os ataques, uma dinâmica muito simples de aprender, mas que conforme os níveis vão passando, os seus adversários vão se tornando espadachins ainda melhores e você vai tendo mais dificuldade para passar. E claro, a gente está falando de um jogo lançado no final da década de 80, começo de 90, então não tinha como salvar. A única maneira de conseguir retornar para um nível que você já tinha chegado era através dos códigos. E tinha também uma maneira de evitar pirataria na época. Algumas versões, principalmente do DOS, na segunda fase, assim que você passava o primeiro nível, você tinha que escolher uma poção. E você só saberia a poção correta se você tivesse o manual do jogo. Tomou a poção errada, perde vida, perdeu 3, morria. Tomou a certa, você vai aí sim para a segunda fase do jogo. Incrível essa tecnologia da época. No seu lançamento na versão pro Apple II, o jogo conquistou os críticos, mas não foi um sucesso não, teve pouquíssimas vendas. As vendas só começaram a ser alavancadas e se tornar um sucesso quando ele foi para o Japão, para outros países e começou a ser lançado para outras plataformas, inclusive para MS-DOS, que é a versão que eu mais joguei. E a partir daí, o jogo foi estourando e foi lançado em praticamente todos os sistemas disponíveis na época. Macintosh, uma versão linda, Nintendo, Super Nintendo com uma versão praticamente exclusiva do jogo, com fases diferentes e também com o design totalmente alterado, Master System, Mega Drive e não só nos consoles da época, como eu falei. Em 2007 teve uma versão lançada em Java para os celulares mais modernos daquele ano. E claro, também em 2007 foi lançada a versão que infelizmente não foi lançada para PC, só para Xbox 360 e PlayStation 3, que é o remake, o Prince of Persia Classic, que é maravilhoso.
e nada tira da minha cabeça que essa capa aqui é totalmente baseada em Star Wars. Antes da gente continuar, eu vou pedir pra você, por favor, deixar o seu joinha nesse link, se inscrever aqui no canal, pedir outros jogos, pedir outras versões de Prince. O que você quer que a gente fale aqui? Que jogo antigo você quer que eu traga? Fala pra mim, mas por favor, deixa o seu joinha e se inscreve no canal, porque isso é muito importante pra gente dar continuidade no trabalho. Com o sucesso de Prince of Persia, em 93 foi lançado e também produzido por Jordan, Prince of Persia: The Shadow and the Flame, a segunda versão do jogo, muito mais colorido, que trazia imagens maravilhosas e também mantinha ainda os mesmos níveis e dificuldades da primeira versão. Em 99 foi lançado Prince of Persia 3D, um fiasco. Em 2002 a gente tem Prince of Persia: Arena Adventures, que é produzido pela Gameloft, e finalmente em 2003 a gente tem o lançamento de Prince of Persia: The Sands of Time, que para muitos é o primeiro jogo da franquia. Talvez é o que fez mais sucesso após o primeiro lançamento, por isso que a galera se confunde. Esse é o primeiro produzido pela Ubisoft, havia comprado já os direitos, e tem ainda o Jordan na produção. O jogo fez muito sucesso, uma jogabilidade incrível, mantinha as dificuldades do primeiro, mas ao mesmo tempo trazia a adaga, né, onde você apertava e podia retornar no tempo, o que facilitava também para jogadores iniciantes, e o jogo fez tanto sucesso que virou um filme com um grande elenco, com o Jake Gyllenhaal como Dastan, sim, agora o nosso príncipe tinha o nome, e o Ben Kingsley como o principal vilão. E me perdoem os amigos cinéfilos, mas eu amo esse filme. Em 2004, a gente tem o lançamento de War Within, que é uma versão mais dark do jogo, muito por conta dos jogos que vinham sendo produzidos naquela época, mas ela é muito mais obscura, muito mais violenta, e tem uma trilha que sai completamente da linha do jogo com um metal pesado. Come a little bit closer. Em 2005 a gente tem o lançamento só para Nintendo DS do Battles of Prince of Persia, que é um jogo que não tem nada a ver com a série. E também em 2005 a série volta a ter a sua mesma característica de jogabilidade, dificuldade, trilha sonora, enfim, volta com as suas características principais em The Two Thrones. Em 2007 tem o Classic maravilhoso que eu já citei, que é aquele remake do Prince de 89-90. E em 2008 a gente tem o jogo mais romântico da série, porque quando você morre a princesa sempre te salva, que é o Ghosts of Past, que vem aí como uma versão mais fácil. A jogabilidade dos jogos daquela época era jogos mais fáceis mesmo, e aí você tem este jogo que tem uma história própria. Mais um exclusivo para Nintendo DS foi lançado, que é o The Fallen King, também em 2008, e era um jogo que continuava o Ghosts of Past. Forgotten Sands talvez entre no meu top 3 aí da série, e é um jogo lançado em 2010. A curiosidade é que as versões de PlayStation, Xbox e PC eram completamente diferentes dado o Nintendo Wii. E vale citar um jogo de 2020 que muita gente não conhece, que é o The Dagger of Time, a Adaga do Tempo, que é um jogo em realidade virtual. É um escape em realidade virtual lançado pela Ubisoft, onde o seu objetivo é cumprir os desafios com a Adaga do Tempo, onde você pode voltar o tempo, deixá-lo mais lento, enfim, controlar o tempo. Em 2021-22 a gente tem o remake do The Sands of Time, e agora, finalmente, neste ano de 2024, agora em janeiro, está sendo lançado The Lost Crown. E além desses que eu citei, tem as versões para Game Boy, PSP de cada um deles, versões em Java, principalmente dos jogos lançados de 2000 a 2010, que iam para os principais celulares daquela época. A gente tem as versões alternativas, a gente tem spin-offs, enfim, a série Prince of Persia é gigantesca, e com certeza eu esqueci de falar alguns jogos se tentasse falar todos. Mas eu quero falar, claro, do The Lost Crown, que está sendo lançado agora em janeiro. E, gente, é um jogo que traz todas as características da série do Prince, o personagem totalmente, né, remodelado, mas
toda a qualidade gráfica dos dias de hoje e o que pra mim é o mais incrível, a jogabilidade praticamente toda em 2D. E antes de fechar, claro, curiosidades para vocês. Em 2010, o Jordan lançou o livro Making of Prince of Persia. A linguagem do jogo original é o Assembly 6502 e em 2008 o pai do Jordan encontrou os códigos originais do jogo e o que o Jordan fez? Compartilhou tudo no GitHub de graça para quem quisesse ver como foi produzido o Prince of Persia. O link está aqui nos comentários do nosso YouTube, então você está em outra plataforma, vem para o nosso canal. Se você está no canal, pega aqui o link do GitHub aqui embaixo e pode baixar todos os códigos do primeiro Prince. E a curiosidade que pega na alma dos players atuais, dos gamers atuais. Sim, Prince of Persia é o pai de Assassin's Creed. O próprio criador do Assassin's Creed, o Patrice Désilets, ele estava na produção de Sands of Time e acontece que eles estavam trabalhando em uma continuação do War Within. E aí chamaria Prince of Persia Assassins. O jogo não emplacou, só que ele se tornou um novo jogo da Ubisoft, Assassin's Creed, que teve asas próprias, tomou um rumo fantástico, mas tem características que comprovam que ele é sim baseado em Prince. Ele tem o parkour, a pegada da jogabilidade. Você pega ainda a versão do Oriente Médio, aí meu amigo, não tem o que falar. Prince of Persia é o pai do Assassin's Creed. O lado bom é que as duas franquias continuam até hoje. Mas e aí, você curtiu essa apresentação, esse review, essas curiosidades sobre Prince of Persia, versão clássica lá de 89 e 90? Então não deixa de comentar, deixar o seu like, se inscrever no canal, isso é muito importante pra gente continuar o nosso trabalho. E claro, conta pra mim, você quer ver o gameplay ou que eu fale mais de alguma outra versão do Prince? Que jogo que você quer ver aqui? Que jogo que você jogava lá no começo da década de 90 que você quer que eu fale aqui, traga curiosidades e informações? Conta pra gente nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até o próximo!